Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Astamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e cá estou eu hoje com mais um quadro do Confessionário Psi. Se você está aqui pela primeira vez e não tinha visto ainda esse quadro, esse conteúdo aqui é um momento onde eu separo para ler alguns relatos de inscritos, seguidores que mandam as suas histórias, uma história engraçada, uma história de aprendizado, pode ser uma situação cômica que você viu, que você passou, uma espécie de fofoca. Só que a gente vem aqui e tenta edificar um pouquinho essa fofoca com toques de psicologia, mas hoje eu recebi uma história de uma pessoa que eu vou chamar de Fabiana. A Fabiana me mandou um e-mail contando um caso que ela teve com um ex-psicólogo dela. E, gente, assim, olha, caos, um caos purinho essa história aqui. E olha que eu já li muita coisa, que eu já ouvi muita coisa nesses anos de canal e de Instagram, mas hoje eu vou contar pra vocês esse caso e ver o que a Fabiana tem pra contar com essa história. Quer saber um pouco mais sobre isso? Quer entender esse caso da Fabiana? Fica comigo nesse conteúdo até o final, porque hoje a gente edifica mais essa história. É um caso, é uma coisa muito desagradável, sabe? Não que a Fabiana falou foi desagradável, mas o tipo de conteúdo é desagradável, porque é uma explanação de um comportamento que eu já falei aqui várias vezes no canal, que é um comportamento que não é indicado, que faz muito mal e que, gente, meu Deus, onde que vocês encontram esses psicólogos? Socorro! Tá, e antes de contar o caso todo que ela mandou, só um recorte aqui do meu pensamento. Quando eu criei esse quadro, que foi até lá no Instagram primeiro, depois eu trouxe pra cá, não era a minha intenção colocar como um lugar, um espaço para falar sobre coisas de terapia. Ainda não é, mas eu já entendi aqui, pelas minhas contas, que naturalmente em um canal, em um lugar com uma psicóloga, se vai falar algumas coisas de psicologia. Gente, não precisa de ser, podem ser outros casos, mas eu percebo que tem muitos relatos falando sobre isso e pode ser que até você se identifique com o caso aqui que a Fabiana, nome fictício, mandou pra gente. E se você quiser contar alguma coisa pra gente, pode mandar no e-mail do contato@acidamente.com.br, que lá tem um espaço para você todinho contar de forma enxuta sobre o seu relato e a gente traz aqui e comenta um pouco mais. Bora cá pro caos de hoje. Bem, ela começa o seguinte: comecei a lhe acompanhar recentemente e gosto muito do seu conteúdo. Muito obrigada. Queria contar minha história. Bora lá. É triste, polêmica no meio da psicologia, porque muita gente finge não existir. Ela fala aqui que é o abuso do terapeuta com a paciente. A Fabiana conta: eu fazia terapia com o mesmo psicólogo há 4 anos. Passei por muita coisa nesses anos. Fui descartada por um narcisista com um bebê de 4 meses. Hoje, meu filho com 3 anos convive com o pai. Mas a questão é que o psicólogo presenciou todas as minhas crises depressivas, sabia todas as minhas vulnerabilidades naturalmente. Fevereiro deste ano, nós estamos em 2022, eu estava contando a ele que um homem casado havia dado em cima de mim e que não queria passar mais por aquela experiência porque não servia para mim. Afinal, sempre queria ser escolhida e que a outra pessoa se apaixonasse. Ele respondeu com, abre aspas, também não posso ter amante, senão me apaixonaria.
Fecha aspas. Eu, como sempre faço piada de tudo, falei, abre aspas, então quando abrir processo seletivo, me chama, kkkk, fecha aspas. E pra mim, era realmente em tom de piada. Nunca imaginei que ele trairia a esposa. Então, ele respondeu, abre aspas, não vou fazer nem processo, já vou te colocar na vaga. Como faríamos? Fecha aspas. Aí eu ri e falei, abre aspas novamente, larga de ser besta, hahaha, fecha aspas. E fui embora, pois já era a hora. Cheguei em casa, ele mandou mensagem, dizendo que estava com arrepios, com um tesão, que tinha ficado tentado com a minha proposta. Naquele momento, eu senti muitas coisas. A intuição dizendo que daria mas o medo de perder aquele acolhimento me fez ceder. Aliás, antes, falei a ele que não queria ficar novamente com um homem casado e que não queria perdê-lo como psicólogo. Fui ceder depois de alguns dias e ele sempre deixando claro o desejo. Depois que cedi, tudo desandou. Ele se transformou, fazia tratamento de silêncio, gaslighting, aquelas coisas todas que macho escroto faz costumamente, né? Essa aqui foi uma colocação minha, viu, gente? Vejo hoje, mas na época era muito difícil associar alguém que me conhecia tão bem estar me fazendo mal justamente nos traumas e alguém que me acolhia tanto. Entrei com denúncia ao CRP, mas hoje sigo em um tratamento com depressão severa. Foi tudo muito ruim, continua ela. Sinto que em algum momento vou desistir de tudo. Encerramos em maio o caso e a terapia, porque ele falava que me julgariam, então eu tinha medo de ir em outro e me julgarem, e julgarem a ele também. Afinal, eu tinha gratidão e tinha sentimento. Ele disse que tenho tanta culpa quanto ele. Meu cérebro trava e não consigo entender minhas responsabilidades, as dele, e quando penso que tenho, parece que ele não teve culpa. Minha cabeça vive em dissociação cognitiva. Penso no cara que me acolheu por 4 anos, mas depois penso nesse lado egoísta e narcisista dele. Eu quero muito não pensar mais nisso, mas foi o pior trauma da minha vida. Eu confiei nele, contei toda a minha vida e confiava que ali era um lugar seguro. Me ajuda, por favor. Eu preciso entender mais sobre isso tudo. Fabiana, eu li o seu caso um pouco antes de gravar esse vídeo e eu confesso que eu não iria mais trazer casos assim falando sobre o atendimento de psicólogo, porque realmente a caixa de entrada aqui já está um pouquinho cheia sobre isso, o que me assusta, realmente, gente, me assusta muito, 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 ao mesmo tempo que eu fico p*** da vida. Eu fico p*** da vida com esse tipo de profissional, porque eu sei que outros colegas psicólogos que se esforçam tanto, que estudam tantos anos, que trabalham, sabe? E que tentam ter um reconhecimento, mesmo que mínimo, do seu trabalho. E tem dificuldade para vir umas dessa e fazer esse tipo de coisa que, primeiro, não é coisa que um ser humano faça. Não é coisa que se faça com uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade. E isso é o que me deixa muito mais mesmo. Então eu decidi falar sobre esse caso aqui, principalmente para alertar pessoas que ficam confusas com o sentimento que se tem pelo próprio terapeuta. Gente, tem vários conteúdos aqui no Astamente falando sobre sentir raiva, sentir medo, sentir paixão, ter um crush, pedir para sair, encontrei na rua, sabe? Todos os tipos de situação que eu pude imaginar, e eu fui recebendo de vocês feedbacks também para eu entender o que seria interessante falar sobre isso. E esse tipo de conteúdo aqui
também entra nesse rol de vídeos falando sobre esse setting terapêutico, sobre esse enquadre que não faz parte da terapia. Quando se está em atendimento com o paciente, uma das coisas que deveria ser mais precedido por qualquer ação é a atenção com a ética. E aqui eu não estou nem falando de código de ética, sabe? Eu penso que mesmo se não tivesse um código de ética da profissão de psicologia, mesmo se não tivesse conselho de psicologia, parece tão besta, tão básico que alguém se preocupe em oferecer um trabalho adequado para quem está com a condição de saúde debilitada. E saúde mental não é porque é mental que é algo que pode ser colocado a descanteio, sabe? Que pode ser ignorado. Gente, o tanto que pode ser problemático uma relação afetiva em um momento de fragilidade é uma coisa que a gente já fala isso com os nossos pacientes. Toma cuidado, preste atenção, seja coerente com o momento. Talvez não seja agora, mas aí me vem justamente o psicólogo, que é a pessoa que deveria trazer um pouco mais de seriedade, um pouco mais de sobriedade, inclusive, sobre essas decisões que podem afetar a vida afetiva de seus pacientes. Essa é justamente a pessoa que traz ela, que leva a draga para a vida dela, sabe? Isso é totalmente desmedido. Isso me dói. E me dói mesmo. Me dói por você, Fabiana. Me dói por outras pessoas que já passaram por situação de constrangimento, situação desagradável, por violência, em qualquer área da saúde, que é a área que eu estou, que é a área que eu posso falar, e que é a área que eu tenho certeza que quando é prestada com qualidade, que é quando é prestada com respeito e com ética da pessoa, principalmente, antes de ter um código de ética, se preocupar com a própria ética sua, a sua própria moral, quando esse tipo de trabalho é prestado nesse enquadre, o resultado que se tem é muito favorável ao paciente, sabe? Eu respeito muito o meu trabalho e eu trabalho pra caramba, muitas vezes mais do que eu deveria. A minha mãe já chegou a me dizer, minha filha, você vai estudar de novo, sabe? Porque eu acho que é o mínimo que eu posso oferecer, é um pouco de conhecimento, um pouco de preocupação com o que eu sei, com o papel de poder que eu tenho como psicóloga. Que eu sei, eu queria que fosse diferente. Mas mesmo como psicóloga, dentro de um consultório ou em um atendimento, mesmo que seja online, ainda tem esse pressuposto de que alguém ali possui um poder, possui mais conhecimento, possui mais entendimento, é mais maduro e que vai te ajudar em algo. Mas aqui não foi assim. Não foi assim. Desmedidamente não foi assim, sabe? Você conta aqui da sua depressão, que está em um nível severo, comentou que está em acompanhamento, e eu sei que quando se tem uma experiência como essa, desagradável, com um profissional que não faz o que ele recebe para fazer, você tem uma tendência muito grande de se afastar. E na maioria de generalizar todos os profissionais dentro desse enquadre. Muitas vezes passa-se até um trauma em que qualquer profissional que se pareça ou que diga algo que seja parecido te lembra desse sentimento e traz uma sensação ruim. Eu sei, mas eu honestamente espero, Fabiana, que você possa conseguir dar uma chance para algum outro profissional, sabe? Se você quiser, você pode entrar em contato comigo, que eu indico gente muito boa para você. Eu indico com todo o prazer, sabe?
Sempre que eu não posso atender um paciente, seja porque a agenda tá cheia, seja porque o horário deu uma mexida e, enfim, eu sempre encaminho para amigos que eu já estudei, amigos que eu já participei de grupos de estudo, amigos que eu conheço, seja de universidade, seja de ter trocado uma ideia, seja de ter feito algum trabalho em conjunto, sabe? Se você tiver somente com o acompanhamento com um psiquiatra, o que é ótimo, é necessário, a gente já falou sobre isso aqui no canal várias vezes, mas pode ser que não seja o suficiente, porque tem um contexto também a ser elaborado que é psicológico. Você passou por uma situação desagradável. Isso deixa ali os seus frutos, que obviamente são ruins, mas que eu definitivamente espero pelo seu bem-estar e pela saúde mental de você, que você consiga fazer esse passo, sabe? Com um profissional que vale a pena. Porque eu sei que tem muitos por aí que valem a pena. Mas infelizmente são os ruins que acabam tomando uma proporção ainda maior, porque a vontade de falar, de botar a boca no trombone, quando é uma coisa ruim, quando você foi maltratada, mal atendida, é muito grande. Quando você é bem atendida, quando você sente ali que a coisa está progredindo, que é uma pessoa ética, respeitosa, comprometida, aí naturalmente a gente não fala muito, né? A gente não comenta muito. Eu sei como é que é. Faz sentido querer falar daquilo que te faz mal, desabafar, contar nas redes sociais, mandar casos aqui pro Astamente. Eu sei muito bem disso, porque aqui também é um espaço de acolhida para isso. Pelo menos eu tento fazer um pouco esse papel de acordo com os meus limites, que são grandes, mas eu tento. Sobre a sua questão de jogar tudo para cima, desistir de tudo, sabe? Esse momento que você está passando não é o momento para você definir nada, para você concluir nada, para você tomar nenhuma decisão. Porque eu falo isso muito com os meus pacientes. Tanto quanto a gente está naquele momento depressivo, melancólico, ou quando a gente está na euforia, naquela mania toda, muito feliz, para cima, quase explodindo de felicidade, de excitação, esses dois lugares são lugares muito perigosos para você assumir coisas, para você fechar coisas, sabe? Vai adiando você entrar nesse construto, vai adiando fechar essa gestalt, sabe? Vai adiando você definir essa coisa, vai se cuidando com orientação de psiquiatra, com tratamento com psicólogo, se possível, e eu espero que seja. Utiliza da sua rede de apoio também, que é muito importante. É necessário lembrar que saúde mental não é só fazer terapia e não é só ir ao psiquiatra também. Tem um contexto social, o que está ao seu redor, tem um contexto de relações também, como estão as suas relações, amizades, família, pessoas que você sente confiança, que você pode ligar, que você pode trocar uma ideia, pedir uma ajuda. Eu sei que esse caso aqui, você tentou trazer o seu desabafo, você já fez a sua denúncia ao CRP, o que é sempre bem-vindo também, para tentar amenizar esses números de profissionais que mancham a imagem da psicologia, que trazem esse aspecto todo negativo a uma profissão que deveria ser mais valorizada e que precisa ter gente muito boa nela para fazer render o que ela precisa, porque tem muita gente precisando, e isso é um fato. Mas eu espero que você possa se dar novas chances, novas oportunidades. Todo dia é um dia de se dar uma oportunidade. Nem sempre você vai estar bem, nem sempre vai ser um dia ensolarado, pode ser que seja um dia mesmo para fazer coisas básicas, coisas simples que você precisa ter para ter um mínimo ali de conforto e pensar também sobre o futuro. Porque muitas vezes esse sentimento melancólico, depressivo, traz muito aquela nhaca do passado, traz muito aquela
quase ânsia de vômito, de você pensar em traumas, de você pensar em decepções, frustrações, você pensar em tudo que já de ruim aconteceu. Talvez dá um pouco mais de espaço para aquilo que está acontecendo no aqui e no agora, tentar projetar rapidamente ali para o futuro, não a longo prazo, mas talvez a curto prazo, quem sabe médio prazo também, para você ter um pouco mais de elasticidade temporal e não ficar muito fixada a somente aquilo que te faz sofrer, aquilo que não vai te levar a muitos lugares, inclusive, só a lugares sombrios. E eu espero depois que você, Fabiana, se você estiver vendo aqui esse conteúdo, me fale como que você conseguiu superar esse momento, como que você passou esses próximos meses, e eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que você consiga passar por isso e me mandar aqui o seu feedback, o seu retorno, a sua devolutiva de que dias melhores vão vir. Bem, pessoal, esse vídeo de Confessionário Psi, que foi um pouco diferente, normalmente a gente ri um pouco, né? A gente troca aqui uma ideia que é um pouco mais descontraída. Hoje tá sendo um pouco mais sério porque eu não consegui trazer esse espírito divertido, porque não seria nem verdadeiro, não seria eu falando, porque eu estou realmente chateada utilizando aqui um eufemismo para esse momento. Vou tomar um chazinho ali agora para ver se eu fico um pouco mais de boa, mais tranquila. Um chazinho quente para acalmar um pouco a mente, porque isso também mexe comigo. Porque seres humanos, né, são seres humanos. E eu, pelo menos, ligo meu lado da empatia toda vez que eu saio da cama. Gente, obrigada por apoiar aqui o conteúdo do Astamente, por ter ficado até o final, ter tido paciência para me ouvir aqui também falar até agora. Um beijo para você e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, pessoal!